Revelado os ídolos de infância de 12 craques lá do canal Eurofut. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreve, vamos lá. Os nossos Ronaldinho. ídolos de infância, às vezes, são uma coisa meio mística, né? Que a gente não necessariamente escolhe, simplesmente acontece. Tipo o Endrick, que tem como ídolos aí Bob o Charlton. Ronaldo e o Bob Charlton. Mas o Mbappé chegou agora do Real Madrid e ele jamais escondeu o sonho de jogar lá. E não é à toa, já que desde molequinho ele é um super fãzaço do Cristiano Ronaldo. Esse aí eu já sabia já, galera. Esse daí do Mbappé, né? Não é impressionante pra mim, porque de bom tempo atrás aí a gente viu várias fotos aí, eu principalmente na internet vi várias fotos do Mbappé nesse quarto dele aí, com várias fotos do Cristiano Ronaldo, né, então. A relação do Kylian com o CR7 é de idolatria mesmo, né? Ele já chegou a postar foto dele novinho, dentro do quarto, com uma coleção de pôsteres ali do CR. E também tem essas fotos aí de quando ele foi fazer alguns testes no Real Madrid e aproveitou, claro, pra tietar o gajo. Mas recentemente, quando ele chegou mesmo no Real Madrid, também fez questão aí de reafirmar tanto o sonho dele de vestir a camisa dos merengues, quanto o amor dele pelo Cris, e imitou ainda a apresentação do Cristiano. E rolou um negócio meio recíproco, tá? Porque o Cristiano Ronaldo foi no Instagram e comentou numa postagem ali sobre o anúncio do Mbappé: "Minha vez de assistir, empolgado pra ver você brilhar no Bernabéu." Com esse comentário sendo o mais curtido da história do Instagram. E obviamente não é o único, se for pesquisar, imagina só a geração que tá vindo agora, a quantidade de fãzaços do Cristiano que não deve ter. Eu mesmo. Mas um deles, assim, sou muito fã dele. Publicamente trocentas vezes, Garnacho. é o Garnacho do Manchester United. Curioso que por mais que ele seja argentino, né, joga com o Messi na seleção e que tenha sido criado nas categorias de base do Atlético de Madrid, ele é absolutamente fã do Cristiano Ronaldo e sempre que ele pode, ele faz a comemoração, inclusive ali, já imitando as comemorações do Cris várias vezes. E se o Garnacho tá se consolidando agora, outro jogador que vem surgindo há pouco tempo é o Arda Güler. Arda Güler, lá do Real Madrid, né? Que tem como ídolo de infância um cara que é praticamente um deus na Turquia, o Alex, o ex-meia. O quê? Ele é fãzão do Alex Cabeção, mano? Caraca, essa daí eu não sabia, da hora. Brasileiro. O Cabeção é ídolo demais, não só no Fenerbahçe, onde ele passou quase 10 anos e tem até estátua. Jogou muito tempo lá mesmo. Respeitado no país inteiro. Tanto é que recentemente foi recebido com uma baita festa quando chegou lá agora como técnico do Antalyaspor. Então é de se esperar mesmo que uma grande geração de turcos aí, talvez mais ou menos da idade do Arda Güler, sejam fãzaços do Alex. E foi exatamente o que aconteceu com o Güler, né? O craquinho é cria do próprio Fenerbahçe, onde o Alex é venerado, e tem até foto dele de criança ali na cama, lendo. Nossa, mano, ele tem foto ali do Alex, caramba, lendo até o livro ali do Alex e tal. Caraca, o cara era fã mesmo do Alex Cabeção, na moral. Tal, com um monte de foto do Alex atrás do quadro, né? Que da hora. Recentemente teve um momento bem bacana, bem fofo até, em que o Alex foi visitar o clube e o Arda ainda jogava por lá. Aí eles se conheceram e o Güler ficou ali todo meio sem graça. É mesmo. O Alex é um cara muito legal e ele buscou ali umas semelhanças, né, entre ele e o Arda Güler. Disse que, pô, os dois são meias, canhotos, jogaram no Fenerbahçe, retribuiu o carinho ali com vários elogios ao Arda Güler, que inclusive nasceu um ano depois do Alex chegar no Fener. Ou seja, ele passou a primeira parte da sua vida ali, né, quando ainda era muito, muito pequeno e jovenzinho, vendo o Alex brilhar. Falando de europeu, fã de brasileiro, tem mais um caso emblemático aqui, que é o do Ibrahimovic. Tu pensa no Ibra, tu pensa meio que assim, o ídolo Se eu não tô enganado, galera, o Ibrahimovic, se eu tô enganado, o ídolo do Ibrahimovic é o Ronaldo Fenômeno, né? Bora ver se eu tô certo ou tô errado. É ele mesmo, né? Mas não, cara, apesar do Ibra ter essa marra toda, deixa eu ver. Uma coisa que ele jamais escondeu desde sempre é que ele é fã absoluto do Ronaldo. Aí, viu? Acertei. Eu lembro que uma vez eu vi uma notícia e tal dele falando que o ídolo dele de infância era o Ronaldo Fenômeno, e acabei acertando, né? Pequenininho. Ou não, porque acho que o Ibra é gigante desde adolescente, desde moleque, né? Mas desde a época que ele era jovem. Também tem essa de ele estar lá no quarto e tem uma foto dele deitado na cama ali, lendo e tal, e umas paradas do Ronaldo Fenômeno. Nossa, o computador ali das antigas, mano, da época todo de YouTube e tal, com tela de YouTube, caixa de som aqui na lateral. Caramba. As antigas. E não fica só na fotinho não, tá? O Humberto, ex-atacante brasileiro, não conheço, que jogou com o Ibrahimovic no Ajax, disse que o sueco já na Holanda, naquele começo de carreira, não parava de falar do Ronaldo Fenômeno o tempo todo. O cara é tão viciado no R9 que ele já falou várias vezes que ficava vendo vídeos do Ronaldo, né, pra tentar imitar aquilo que ele via. E até hoje, com o Ibra já um cara mais velho, veteranaço, aposentado, ele continua dando entrevistas e sempre que pode sai elogiando o Ronaldo
Ronaldo e falando de como ele via o R9 quase como uma entidade, né, no futebol. Se liga na poesia do Ibra pro nosso fenômeno. De onde eu venho, a gente assistia sempre o Ronaldo Fenômeno. Pra mim, ele não jogava futebol, ele era o futebol. Então, o que ele fazia, todo mundo tentava copiar. É por isso que, pra mim, ele foi o jogador perfeito. Rapaz, essa olhada... Essa filmagem aí que tem aí, que ele olha assim, olha no Ronaldo Fenômeno com admiração e tal, né? Porque o Ronaldo tava lá no Milan e ele na Inter de Milão, né? O Ibra. É da hora, muito da hora. Nada do Ibra pro Ronaldo aí não deixa mentir, né? É. Até agora a gente falou de jogadores bem conhecidos, mas o próximo pode te deixar bastante surpreso. Porque o Zidane tem uma das histórias mais incríveis de idolatria dessa lista aqui, tá? E você provavelmente não sabe, mas o ídolo de infância do Zizou é o uruguaio Enzo Francescoli. E a história é muito boa, se liga. O Francescoli é ídolo máximo no River Plate e na seleção uruguaia, onde é simplesmente tricampeão da Copa América. Mas o que mais marcou os franceses e o Zidane quando era moleque foi a passagem dele mágica pelo Olympique de Marselha quando foi campeão francês. O Zidane acabou nunca jogando no Marselha, mas ele é natural da cidade e era torcedor do clube quando mais novo. Entendi. Naturalmente se apaixonando pelo futebol do uruguaio. Teve esse papo simplesmente com o Lionel Messi, em que ele deu mais detalhes sobre essa idolatria. Quando eu vi o Enzo, pensei, quero ser como ele. Ele era muito elegante, fazia todo tipo de coisa com a bola. Era um mago e eu queria fazer o mesmo. Doideira, né? O Zidane viu um cara e falou, pô, eu quero ser um mago, eu quero ser elegante como ele. Aí foi lá e acabou se tornando um jogador, sei lá, 10 vezes maior. É, verdade. E agora vem a melhor parte da história, porque o Zizou amava tanto o Enzo Francescoli, que era apelidado de El Príncipe, né? Que deu o nome do Enzo para um dos seus filhos. Exatamente, um dos filhos do Zidane chama Enzo Zidane, uma junção de dois nomes de craque que tinha tudo pra formar um craque novo, né? Mas apesar do Enzo Zidane ter passado na base do Real Madrid ali quando era mais jovem, ele rodou por clubes menores e acabou de anunciar sua aposentadoria. Nossa, eu não sabia não. Zizou... se aposentou bem novo, 29 anos, caramba, novo demais. Então, carreira de... No futebol não deu certo pro moleque, uma pena. O bem que tentou, mas o talento do pai não respingou. Não passou pro filho. Com o Zidane, o Messi tava ali, né? E o Messi também falou sobre o seu ídolo de infância, que pra ele era o Pablo Aimar. O Aimar jogou uma barbaridade em times como Valência e Benfica, e o Messi disse que era o jogador que ele mais admirava fora o Maradona. E é incrível essa obsessão dos argentinos pelo Maradona, né? A ponto de, assim, você vai indicar alguém que você admira, você tem que falar, não, assim... Fora o Maradona, porque o Dieguito sempre vai ser citado por todo mundo, assim como no futuro todo mundo, ou todos os argentinos... Pra falar do Messi. Menos, né, vão falar que o ídolo era Messi, né? Em 2050 vai ter um cara chamado Enzo Messi que vai falar, não, meu ídolo fora o Lionel Messi é a lenda Alejandro Garnacho. Mas voltando pro Aimar, se ainda existia alguma dúvida... Eu nunca tinha ouvido falar desse jogador aí. Dessa forma como o Messi olhou pro Aimar quando eles se enfrentaram uma vez. Todo bobinho, né, cara? Dá pra ver os olhos dele brilhando ali. E o mais legal dessa história é que o Messi não só chegou a jogar algumas partidas com o Aimar na seleção argentina, como rolou até um passe do Aimar pra um gol do Messi, e depois o Aimar fez parte da comissão técnica da Argentina que foi campeã do mundo em 2022. Então é mais um caso claro de que o fã virou muito maior do que o ídolo, né? Mas também uma história bem bacana em que eles conseguiram se conectar e estiveram juntos em vários momentos. Verdade, o bom é que eles conseguiram jogar juntos, né? No decorrer da carreira do Messi. Isso é da hora. É difícil hoje em dia a gente ver alguma pessoa aí que tem um ídolo de infância e tal, e acaba conseguindo jogar futuramente com esse ídolo dele, né? Mas aí o Messi conseguiu jogar com o ídolo dele quando ele virou profissional, né? Da hora. E no Eurofute a regra é clara, falou do Messi, tem que falar do Cristiano. Quando robozão. Perguntaram pro Cristiano sobre o ídolo dele de infância, ele disse que se inspirava em si mesmo. Não é nem zoeiro, eu acabei de brincar que o Ibra falaria isso, né? Mas foi o nosso querido Cris, então melhor deixar quieto, né? Continuando falando de grandes atacantes, o Thierry Henry tinha como ídolo de infância um cara que metia tanto gol quanto ele, né? O holandês Marco Van Basten. O Henry disse que uma lenda era o seu do jogador Milan favorito e ele ficava analisando o holandês jogando, né? Admirava muito que o Van Basten era um cara que também conseguia participar da criação de jogadas, não só finalizar. E diz a lenda que na época que o Henry tava jogando no Arsenal ainda teve a oportunidade de encontrar o Van Basten e tietou ali como se fosse um fã quase. Inclusive pela seleção francesa, o Henry
Henry usou a camisa 12. Isso aí foi uma homenagem ao Van Basten, que usava a 12 na seleção da Holanda. Meu ídolo era Marco Van Basten. Ele era supremo. Pra mim, ele era simplesmente perfeito. Rapaz, era fã e não era pouco, né? E o mais curioso é que, assim, a gente é um canal de futebol europeu, obviamente a gente vai falar de jogadores de futebol aqui, mas o Henry falou um pouco sobre a idolatria dele pelo Van Basten num papo com o nosso saudoso Kobe Bryant. Lendário, né? Kobe Bryant. Na Itália quando era moleque, né? E era fãzaço do Milan na época que o Van Basten tava metendo gol a rodo. Então, por incrível que pareça, um dos ídolos de infância do Kobe era também o Van Basten. E um cara que teve nos Invencíveis do Arsenal junto com o Thierry Henry foi o goleirão Jens Lehmann. Então, tem um goleirinho aí que talvez você conheça, que tem o Lehmann como ídolo de infância também, que é o Manuel Neuer. Olha o Neuer. Schalke desde moleque, o Neuer é fã, já que o goleiro Lehmann defendeu os azuis reais aí por 10 anos no começo da carreira. Todo mundo sabe que o Neuer muito é um tempo. dos grandes goleiros da história já, né? E que ajudou a revolucionar a posição de goleiro, popularizando essa função do com os goleiro pés. líbero, quase goleiro zagueiro em algumas jogadas, né? Que usa os pés e tal. Justamente é um dos motivos pelos quais ele admirava o Lehmann. Lehmann sempre foi o meu herói, tanto porque ele jogou no Schalke, quanto porque ele era meio que um goleiro revolucionário. Ele jogava do jeito dele, mas sabe aquele lance do Messi ter tido uns momentos muito legais com o ídolo dele, o Aimar? Então aqui acabou acontecendo meio que o contrário, porque teve um episódio muito chato em que no começo da carreira, quando Neuer ainda jogava pelo Schalke, o próprio Lehmann desacreditou da capacidade dele de defender a Alemanha na Copa de 2010. Se você quer ser campeão do mundo, vai ser difícil com o Manuel Neuer como número 1. Nossa. Ele continua cometendo muitos erros. Pô, legal, né, cara? Imagina o teu ídolo vai a público dizer que você é um... Deve ter doído. Sério, deve ter doído mesmo. Deve ter doído. Pô, o cara deve ter se sentido mal. Pro Neuer, né? Acontece que a treta é que é o seguinte, em 2010 o Lehmann ainda tava jogando, apesar de ser um goleiro veteranaço, e foi deixado de fora do esquadrão da Alemanha pra Copa do Mundo. Aí ele claramente ficou chateado, né? E inclusive nessa parte que ele fala do Neuer, ele disse que ele seria um grande goleiro, mas que não era ainda, sabe? De qualquer forma, vale lembrar que a Alemanha foi campeã do mundo em 2014 com o Neuer no gol. Então isso aí deve ter dado um gostinho pra Manuel, que superou e por muito o seu ídolo também, né? E por falar em Neuer e treta, um cara que compartilhou o vestiário com o Neuer por um tempo foi o Mané, que a gente lembra trocou socos com o Sané e que tem como ídolo outro jogador, o Bané. Não, pô, é sacanagem. Bané? O ídolo do Mané se chama El Hadji Diouf. Nunca ouvi falar. Ele é atacante senegalês e fez muita história na Premier League, jogando até no próprio Liverpool, e na Copa de 2002 jogou muito a ponto de entrar pra seleção do torneio naquele ano. E o Mané falou que outro ídolo pra ele também era o Ronaldinho Gaúcho. Aí, o bruxo. Assim, não, o Ronaldinho é meu herói pra sempre. Disse que admirava não só as habilidades do Ronaldinho, como o sorriso dele, né? E que na sua vila, pelo jeito de jogar ali, o pessoal apelidou ele de Ronaldinho, sacou? Eu assistia vídeos deles por horas pra tentar imitar tudo que faziam. Minha mãe me deu uma camisa do Diouf, e quando fiquei mais velho, comprei eu mesmo uma do Ronaldinho. Eu nem queria tirar elas do corpo. Alternava uma a cada dia. E eu acho muito legal quando chega um cara como o Mané assim e traz um ídolo que não é a coisa mais óbvia, né? Como foi nesse caso do Diouf. Ou pelo menos não mais óbvio pra gente. Lá em Senegal talvez seja mais óbvio. É verdade, porque o cara lá é... Deve ser gigante demais, né? O Diouf, lá na terra do Mané. O Xavi Hernandes. Bom, o Xavi é ídolo supremo do Barcelona, né? E ele poderia ter Maestro. ídolo, um próprio jogador do Barça das antigas, talvez. Mas ele declarou que o seu herói era simplesmente um jogador do Southampton. Exatamente, o Math Letizier. E o principal período do Letizier por lá foi na década de 90 ainda. Então muito antes dessa Premier League moderna, que é assim, exemplo pra todo mundo. E a liga mais badalada do planeta com sobras. E o Southampton nessa época não era nenhum Manchester City não, tá? Era um time de meio de tabela ou que brigava pra não cair. O Xavi meteu uma de Ender. E até hoje o Southampton é assim, né, galera? Meio ruimzinho, né? Tem umas fases que ele tá bem, tem umas fases que ele tá mal, né? Complicado é o Southampton. Que antes do Endrick, pô, revolucionário. O Letizier fez praticamente toda a carreira no Southampton e tem exatamente 100 gols na Premier League. Era daqueles atacantes goleadores, né? Que tinha uma classe absurda e o cara só fazia golaço. Toma, golaço. Aí o Xavi explicou que a paixão pelo Math Letizier não era nem só dele, mas sim da família inteira. Ele disse que todo mundo que morava com ele, da família, adorava o cara, porque toda segunda-feira tinha um programa numa TV catalã que mostrava os melhores gols do campeonato inglês. E eles ficavam assistindo e toda hora o Letizier tava metendo golaço, fazendo gol bonito de tudo que é jeito, e aí só golaço de longe. Sacou? Toda semana o Letizier aparecia no programa. Eu tô falando de gols ultrajantes.
sinistros demais. Tradução livre, tá? Mas é mais ou menos isso que o Xavi disse. E quem começou a carreira no Southampton foi a lenda da Premier League, Alan Shearer. E ele era ídolo do Berbatov, aquele búlgaro que amassou no Manchester United. Essa história fez o Berbatov até virar a casaca, se liga só. O Shearer foi um dos centroavantes geracionais da Inglaterra, né? Ídolo ganhando Premier League com o Blackburn e metendo gol depois pra caramba com o Newcastle. Ele era um 9 inglês completamente artilheiro que também outro jogador que eu não conheço, galera, esse daí. E ganhou bem pouca coisa na carreira. Ele era tipo o Harry Kane dos anos 90. Coitado. Pô. Mas ganhou uma Premier League. E o Berbatov disse que ele amava a simplicidade do Alan Shearer. Ele falou assim, ele não era o jogador mais técnico, mas ele sabia fazer gol de tudo que é jeito. E curiosamente o Berbatov pegou um pouco desse estilo. É outro jogador que às vezes conseguia fazer uns gols incríveis do nada. E aqui vem a melhor parte da história, né? O Berbatov, um búlgaro, disse que quando era moleque ele torcia pro Blackburn por causa do Alan Shearer. E aí depois o Alan Shearer foi pro Newcastle, e aí o Berbatov, por coincidência, virou fã do Newcastle também. Eu falo rindo um pouquinho, mas... Ou seja, ele torce pelo jogador, né? Ele não torce um time só, ele torce pra onde o jogador foi, ele tá torcendo pro time que o jogador dele foi, né? Que ele gosta. É natural, né? A gente gosta às vezes tanto de um jogador que onde o cara vai jogar, a gente vai atrás. Eu garanto que se tu juntar uns 100 moleques aqui do bairro e fizer uma pesquisa, vai ter mais torcedor do Inter Miami do que, sei lá, da Inter de Milão ou até do próprio PSG. E se você achava que essa lista só ia ter nome óbvio, provavelmente você já percebeu que errou. 2, deixa o like no vídeo, ajuda muito o nosso canal, beleza? Mas, cara, quem diria que um argentino teria um inglês como ídolo? Não é? A gente sabe da rixa histórica entre a Argentina e Inglaterra, tanto no futebol quanto na política, mas nada disso impediu o Agüero, que tem uma história maravilhosa na pelo Manchester City, né? de amar Jogou o muito. inglês Michael Owen. O mais engraçado dessa história é que em 1998 o Owen meteu o maior golaço contra a Argentina e mesmo tendo saído derrotado, né? Ele é um jogador que não é dos mais admirados pelos hermanos, não. Inclusive o Agüero falou sobre isso, né? Aquele gol do que ele ficou pistola, mas que ele passou a respeitar o Owen a partir dali e que se inspirava no estilo do Owen porque era um jogador baixinho igual ele. Eu gosto dele porque ele é pequeno. Ele usava 10 que nem eu no meu time e jogava de atacante. Então eu falei pra mim mesmo, se um jogador pequeno como ele pode ir bem na Premier League, eu posso também, né? Será que o Agüero foi bem na Premier League? Será? Jogou muito, hein? Essa inspiração aí certamente rendeu bons frutos, né? Teve muito jogador mais aleatório aqui, né? E por falar em aleatório, a gente tem um vídeo só sobre jogadores aleatórios que jogaram juntos e você provavelmente nem imaginava. Vale a pena assistir, beleza? Aí, galera, o outro craque de futebol aí, que também tem um ídolo que ele já falou, é o Ronaldinho, né? Que ele já falou várias vezes que o ídolo dele de criança era o Djalma, né? Que também jogou muito tempo lá no La Coruña, tá? Jogou muito bem. E também é um dos maiores dribladores que eu já vi, né? É o Djalma, então eu vou deixar aqui no final do vídeo pra vocês, aqui do lado aqui, alguns melhores momentos do Djalma na época que eu jogava futebol, alguns skills e tal, e vou deixar aqui pra vocês, mas é isso, galera, espero que tenham gostado. Achei da hora demais aí, alguns ídolos aí revelando seus ídolos de infância e tal, galera, o pessoal que eles se inspiraram na época que eles estavam começando no futebol, muito da hora. Espero que tenham gostado, deixa teu like, se inscreva no canal pra ajudar o canal a crescer e me siga no Instagram que vai estar aqui na descrição, e é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!